importante dos princípios mesmo. Existe uma mitzvah que significa santificar o nome de Deus e outra que significa profanar o nome de Deus. Essas duas mitzvot, ou seja, esses dois preceitos, seja na sua forma positiva de santificação do nome divino, quanto no seu lado negativo, que é a profanação desse nome, é visto como algo muito básico, grave e sério. A Torá, por um lado, ela dá pra gente uma regra clara. Na Bíblia está escrito, na Torá está escrito Vahai Bahem, que Deus está dando a Torá com as mitzvot, seja as positivas e as negativas, com o intuito de dar vida para a gente, vida nesse mundo e vida no próximo. Daqui nós aprendemos que se uma pessoa está em perigo de vida e para se salvar, ela precisa fazer algo que a Torá normalmente não permite. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Então, antes de dar o exemplo, vamos explicar qual a regra. Então, ela pode, nesse caso, não cumprir a lei da Torá para salvar a sua vida. Esse é o caso normal. Então, vamos dar um exemplo, como eu falei anteriormente. Uma mulher está grávida e agora ela está para dar à luz no Shabat. Tá? Então ela vai dar luz no Shabat. No Shabat normalmente a gente não pode acender o fogo, a gente não pode andar de carro e etc, etc. Mas ela entrou em trabalho de parto, ela começou a ter contrações e ela acha que esse bebê vai nascer no Shabat. Então vem a Torá e te dá a regra Vahai Baem. Viva através da Torá e não morra por ela. Deus quer pessoas vivas. Então essa pessoa, essa mulher e o marido dela têm obrigação de, entre aspas, profanar o Shabat e ter essa criança, que a mãe fique bem e que a criança fique bem. Não só nesse caso que está claro que ela está em trabalho de parto, mas a pessoa pode falar, mas calma aí, pode ser que ela dê luz em casa e fique tudo bem. Pode ser que sim e pode ser que não. Então mesmo no caso da dúvida, ou mesmo se a mulher ela chega para o marido e fala, olha, eu estou tendo contração, eu não tenho certeza. E em caso de dúvida, a Torá ordena a pessoa a, como eu falei, profanar o Shabat, e isso não é pecado. Por quê? Porque tem uma regra que se sobrepõe às mitzvot, a regra da vida. E aqui eu comecei a aula e falei, ok, eu entendi isso, mas você começou a aula falando do mandamento positivo de santificar o nome de Deus e não profaná-lo. Então o que tem a ver? Então vamos lá. Existem 3 casos, 3 preceitos que eles são exceção à regra que eu acabei de falar. Quer dizer que existem 3 casos que, se a pessoa está em perigo de vida, Deus me livre, e ela é obrigada a fazer um desses, para fazer um pecado, um desses 3 pecados, para salvar a sua vida, nesse caso, ela não vai cometer o pecado, ou seja, ela vai dar sua vida, e isso se chama santificar o nome de Deus, e não vai transgredir a palavra de Deus. Quais são as 3 mitzvot que a gente está falando? A primeira é assassinato. É proibido matar uma pessoa para eu salvar a minha vida. Uma pessoa, o caso clássico que traz o Talmud, que o Maimônides está baseado, é o caso de uma pessoa que vem uma pessoa e fala, ou você mata o fulano ou eu te mato. Então você não pode ir lá matar o fulano para salvar a sua vida. Você não pode cometer assassinato para salvar a sua própria vida. Então aqui é uma regra de ouro. Quem diz que a sua vida é mais importante que a do fulano? Você não pode falar uma coisa dessa. Então vem a Torá e fala, assassinato é gravíssimo, não faça isso de qualquer forma. A gente pode pensar hoje, eu vou dar um caso moderno disso. A gente não pode brincar de Deus. Eu vou explicar aqui o que eu quero falar. Imagina só, uma pessoa está precisando de transplante de coração e tem uma pessoa
que ela teve uma morte cerebral parcial. Para os médicos, essa pessoa nunca mais vai voltar a viver, ou ela tem vida vegetativa, o seu coração está batendo, mas é um caso, vamos trazer um caso que pela Torá essa pessoa está viva. O médico fala, mas calma aí, para tudo, essa pessoa já vai morrer, ela não tem nenhuma esperança, ela não tem mais nenhum sentido. Pegar o coração dela e salvar a vida de outra pessoa, a melhor coisa que a gente pode fazer. No judaísmo, isso significa assassinar uma pessoa para salvar a outra. A gente não pode fazer. Então, mesmo que você fala, poxa, mas essa pessoa está em vida vegetativa, o que ela pode fazer? Ou era uma pessoa muito má e a gente vai salvar uma pessoa muito boa, a gente não brinca de Deus. Então, isso também é chamado de assassinato. Então, não só esse caso que eu falei dramático, de vem uma pessoa e fala, olha, mata o fulano, senão eu te mato. Não só isso. Então, a gente pode ver, às vezes, na vida moderna, algo assim. Eu posso falar outros casos da pessoa, para se salvar num acidente, ela teria que matar outra pessoa. Então, não existe esse tipo de permissão, e isso significa, a pessoa que está fazendo dessa forma, ela está santificando o nome de Deus, e eu já vou falar para você, ela está chegando num nível espiritual extremamente elevado. Mas só para 3 mandamentos. O primeiro a gente falou, assassinato. O segundo, relações proibidas. Se uma pessoa chega e fala, fulano, tenha relação sexual com aquela mulher, tá? Com a mulher do João, com a mulher do Pedro, senão eu te mato. Tá? E a gente sabe que isso aqui é adultério, uma relação proibida, ou uma das relações que a Torá traz de pessoas dentro da família, pai e filha, mãe e filho, irmãos e etc. E uma pessoa fala, ou você tem relação com essa pessoa que a Torá te proíbe, ou eu te mato. A gente não pode ter relação. A gente não vai aceitar esse tipo de conduta. É importante saber que existe aqui uma diferença, especificamente aqui, sobre um menor e um judeu. Tá? O judeu ele tem que dar vida nesse caso, mas um menor não é obrigado a dar vida nesse caso, como você pode ver no nosso curso de menor, eu tenho uma aula especificamente sobre isso. E na verdade, existem casos também diferentes com relação à mulher do que o homem. Eu vou explicar. Tá? Quando um homem, para ele ter relação, para ele consumir a relação com uma mulher proibida, ele tem que ser ativo, ele tem que estar estimulado e fazer, né, o ato. Já a mulher, se ela sabe que nesse momento ela está fazendo algo completamente contra a vontade dela, sem nenhum prazer, então vão existir opiniões que a mulher não está fazendo a proibição de ter relação realmente proibida, que ela tem que dar vida. Ou seja, isso aqui não é que significa que a mulher tem um nível espiritual menor e por isso ela pode. Não, ninguém está falando que ela pode, até porque ela está fazendo completamente contra a vontade. A diferença é que o homem é obrigado na relação a ser ativo, e a mulher não é obrigada a ser ativa. Se ela está completamente passiva, e isso pode ser que vai salvar a vida dela, então muitas vezes isso aqui vai ser permitido para ela dessa forma específica, como eu acabei de falar. Então, essa é a segunda mitzvah, o segundo preceito que a gente aprende, que a pessoa tem que dar a sua vida e não transgredir a lei da Torá. E a pessoa que está dando a sua vida, ela está santificando o nome de Deus. E você já está aprendendo que se a pessoa não faz isso, ela está profanando o nome divino. Muito bem, o terceiro e último caso é o caso da idolatria. Então vamos explicar mais uma vez. Se uma pessoa obriga uma pessoa a fazer idolatria, se não eu te mato, então essa pessoa ela não deve fazer idolatria. Ela dá a sua vida para não fazer idolatria. Mais uma vez é importante você olhar o que nós falamos aqui no curso de Benor, o que acontece com Benor nesse caso. O que eu posso te falar que o Benor, ele tem aqui, ele obviamente, se alguém fala, faça idolatria, faça isso para aquele Deus, ele no coração dele não está fazendo. Ele está enganando a pessoa,
mas tecnicamente ele está. Então, como a gente sabe que a intenção dele não é idolatria, então ele não se encaixa nele. Mas a profanação do nome divino, quando um judeu faz e parece que ele também está fazendo, é tão grande que ele dá a sua vida para não transgredir esse mandamento. A gente vê que na história, por exemplo, ficou muito famoso na época especialmente da Inquisição, né, que os judeus eram obrigados ou a mudar da sua fé, ou uma tortura inacreditável. Até hoje a gente tem relatos dos mecanismos, instrumentos de tortura criadas pela igreja para os judeus que não aceitavam fazer a idolatria, e muitos judeus passaram por provas terríveis para não cometer idolatria. Foram queimados vivos, arrancaram parte dos seus corpos, etc., para não fazer a idolatria. Então a gente aprende que a gente santifica o nome de Deus normalmente cumprindo os preceitos divinos. E a gente também está santificando o nome de Deus quando, para salvar a nossa vida, a gente normalmente, às vezes, vai contra os princípios da própria Torá, com exceção dos 3 casos, que a santificação é dafka exatamente quando a pessoa dá a sua vida e não comete idolatria, não comete assassinato, nem relações proibidas. De onde a gente aprende isso e por que essas 3 mitzvot, esses 3 mandamentos? A gente aprende isso do Shema Israel. Tá? O versículo seguinte ao Shema Israel diz assim: e amarás a Hashem, o teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, ou com todas as suas posses, dependendo de como a gente vai pegar o terceiro sentido. Mas daqui, da segunda parte, que a gente fala amarás Hashem, teu Deus, com toda a sua alma, nós aprendemos que uma pessoa, às vezes, tem que estar disposta a dar a sua alma pelo amor a Deus. Então, quer dizer que existem casos que a pessoa vai fazer isso. A gente vê, é interessante, que quando o grande sábio Rabi Akiva foi assassinado pelos romanos, eles estavam torturando ele de uma forma terrível. Ele estava recitando o Shema Israel. Os alunos perguntam: Rabino, como você consegue nessa hora fazer o Shema Israel? Você consegue nessa hora? Você não está chateado com Deus, revoltado, ou mesmo simplesmente sofrendo? Diz o grande sábio Rabi Akiva: a minha vida toda eu esperei quando é que eu posso mostrar para Deus que o meu amor, ele vai ao ponto que eu estou disposto a dar minha vida, minha alma por Deus. Então a gente aprende que isso aqui é algo prático que até mesmo aconteceu. E a gente falou, aconteceu não só por Rabi Akiva na Inquisição, e outros casos de pessoas que falaram: não, isso é coisa que eu não faço, a minha religião não permite, e eu estou disposto a terminar minha vida aqui para não passar por isso. Houveram casos também na história até de judeus que cometeram suicídio para não chegar na provação de fazer idolatria ou coisas assim. E aqui existe uma grande discussão: estava certo, não estava. Por exemplo, o caso histórico de Massada, tá? Que era sabido que os romanos queriam obrigá-los a fazer proibições, e no final das contas, quando eles viram que eles não tinham mais nenhuma forma de se defender, e os romanos chegaram já no topo da montanha, então, no final das contas, os judeus que lá estavam resistindo bravamente, aqueles que sobraram resolveram tirar suas vidas. Então existe uma grande discussão se isso foi correto ou não. Muito bem. Por que essas 3 mitzvot, esses 3 mandamentos? Na verdade, esses 3 mandamentos, eles possuem algo de muito peculiar. Por um lado, a idolatria é a base de toda a fé. Uma pessoa
que a idólatra, ela está negando os princípios mais, talvez não o princípio mais básico, o princípio que existe um Deus, o princípio da criação, o princípio que esse Deus ele é único, não há outro, não posso me dirigir ou rezar para outra força. Então é algo muito, muito, muito básico. Na verdade, a pessoa que faz idolatria ou que nega Deus é chamado de Kofer Baikar. É a pessoa que está negando o princípio básico, mais básico de todos, que dele depende tudo. Porque o que adianta uma pessoa que come kasher, mas ela não acredita em Deus? O que adianta isso? Na verdade, tudo eu tenho que fazer só porque eu sei que existe Deus. Então a idolatria está muito fácil de entender, que a pessoa tem que dar vida porque é demasiado básico. Por outro lado, o tema do assassinato é aquilo que, se a gente permitir isso na sociedade, então a gente pode ver um ato que ele é considerado extremamente cruel acontecendo em nome de Deus. A gente sabe que existe na Torá casos que Deus fala para determinados pecadores quando havia um tribunal que existia pena de morte, mas aí é quando Deus fala explicitamente. Mas deixar acontecer assassinato na sociedade é completamente errado, e nós explicamos também agora a lógica alguns minutos atrás, quando a gente falou que quem disse que a sua vida é mais preciosa que a de outra pessoa. Se Deus, a gente fala com relação ao assassinato, o assassinato é a abreviação da vida de uma pessoa. Mas isso é algo que tem que ser decidido por Deus, até quando uma pessoa vai viver. Então a gente não tem o direito de abreviar a vida de uma pessoa, seja que ela esteja em estado vegetativo, seja porque ela não é uma boa pessoa. Qualquer caso, a gente não faz isso para salvar a nossa própria vida. Finalmente, o terceiro aspecto, que são as relações proibidas, Deus criou o mundo de uma forma que o ser humano está organizado em famílias. A família é visto como algo sagrado no judaísmo. Nós também temos uma aula muito importante sobre isso nas aulas de Benor. Então, quando há relações proibidas, essa é o grande escape, o grande buraco para destruir o valor da família. Porque parte do que existe na união do casal é a parte da intimidade. E se essa parte é profanada, seja por traição, seja por relações intrafamiliares proibidas, a gente está destruindo a base da sociedade que Deus criou, a base da santidade. Porque a ideia é existir um marido e uma mulher que se amam, que têm filhos e são educados com a fé em Deus. Como Deus fala para Abraham, ele fala: de você eu farei uma grande nação, porque eu sei que você vai ordenar a sua casa, significa a sua esposa, que eles estão juntos nisso, e aos seus filhos depois de você. Então ele fala explicitamente: Abraão, essa é a sua missão, por isso de você vai sair um povo, porque eu sei que você vai, a sua casa vai funcionar assim, que sua casa significa a sua esposa, você e ela, e isso vai ser transmitido adiante. Então a gente aprende aqui a grande responsabilidade que o ser humano tem de dar a sua vida e estar ali assim santificando o nome de Deus. E se ele não faz isso, como a gente falou, ele está profanando o nome de Deus. É interessante que no final desse 5º capítulo, o Maimônides fala algo que é muito importante a gente saber. Existe uma outra forma de uma pessoa fazer. Ele traz aqui o lado negativo, mas a gente também pode aprender do lado positivo. A profanação do nome de Deus. Quando acontece isso? Quando uma pessoa que ela é um grande sábio de Torá, uma pessoa que as pessoas tomam ela como uma pessoa extremamente justa, seja um homem, seja uma mulher. E nós vemos ele tendo, ou ela, tendo um comportamento errado, um comportamento que vai contra as bases
da fé, da Torá, daquilo que Deus ordenou. Mesmo que a gente não está falando agora somente desses três preceitos. Vamos dar um caso assim bem simples, acho que normalmente não é para acontecer, mas imagina só uma pessoa muito justa que, por ela ser tão boa e etc., colocam ela num cargo com muita responsabilidade, onde ela, por exemplo, tem que distribuir muito dinheiro para a população e assim por diante. E o que acontece é que ela vê tanto dinheiro que ela fala, uau, isso é demais, é muito dinheiro, ninguém vai perceber se eu pegar um pouco para mim, Deus me livre. A gente ouve falar não de pessoas justas, eu estou falando, mas a gente vê muito, desvio, corrupção e etc. E essa pessoa sábia, ela cai nisso. Ela vai e ela, no final das contas, ela pega dinheiro para ela. Em outras palavras, isso é chamado de nada mais, nada menos do que roubo. Isso acaba sendo uma profanação terrível do nome divino. O Maimônides traz isso no final desse capítulo. E a gente tem que entender por quê. Por que isso é tão grave? Então tem algo aqui espetacular que a gente tem que aprender. Como nós aprendemos Torá? A gente tem duas formas que precisamos das duas para aprender os ensinamentos de Deus. O número 1 é estudando a Bíblia, todas as fontes, o Talmud, o Midrash, as leis e assim por diante. Tá? Essa é a primeira forma que a gente tem para aprender. Porém, qual a segunda forma que ela é complementar e completamente necessária? É o exemplo. Porque muitas vezes você lê uma lei e você fala, ok, eu li, eu vi o que está acontecendo, mas como é que se faz isso na prática? Então, o Talmud fala pra gente que uma pessoa que só estudou, mas não esteve em contato com pessoas sábias, já não esteve próxima dessas pessoas sábias, ele não pode ser considerado um sábio por si só. Por quê? Porque ele aprendeu a Torá, ele aprendeu as leis, ele aprendeu ensinamentos só na teoria, mas não na prática. É importante saber que como é que se faz na prática qualquer coisa. Você vê o casamento judaico que está na Bíblia. Ok, então eu aprendi as leis, mas como é que se faz isso? Como é que é a cerimônia? O que acontece exatamente? E assim cada coisa. Então, na verdade, as pessoas justas, seja um homem, seja uma mulher, elas acabam tendo uma responsabilidade coletiva muito grande. Porque as pessoas olham para ela e de alguma forma elas sabem o que ela está fazendo é o correto, então assim eu vou fazer também. Se você vê uma pessoa justa, a forma como ela trata os outros com extrema bondade, com empatia, com simpatia, dando caridade e fazendo bondade mais do que você podia imaginar, o que você aprende? Que essa é a vontade de Deus, esse é o mandamento divino, é fazer dessa forma, então é isso que eu quero fazer também. Você aprende, você sabe que na Torá está escrito para fazer bondade, mas quando você vê uma pessoa fazendo uma bondade tão grande, você podia pensar, eu não pensei que isso aqui era obrigação, mas agora você tem um exemplo e você sabe que sim é. Agora, então, se essa pessoa que no final das contas é um transmissor da palavra divina, de uma forma muito forte, como a gente fala que uma imagem, né? Na verdade aqui a gente não está falando só de uma imagem, o que você está vendo vale mais do que 1000 palavras. Agora essa imagem ela foi profanada, então aquele exemplo espetacular, você fala, caramba, então estava tudo errado, porque eu estou vendo ele roubando, foi o caso que eu dei aqui, pode ser qualquer outro caso. Então isso é uma profanação terrível do nome de Deus, porque a destruição espiritual que acaba sendo causada por causa disso é muito grande. Em outras palavras, quanto mais o ser humano cresce espiritualmente, mais responsabilidade pelos seus atos ele tem, porque ele acaba se tornando exemplo para mais e mais e mais pessoas. Então, se essa pessoa acaba se comportando de uma forma errada, seja porque ele não trata as pessoas com bondade, ou porque ele é grosso, ou porque ele rouba, ou porque ele acaba tendo relações proibidas, qualquer coisa,
que acaba sendo algo que fica público, as pessoas acabam sabendo e falando, então isso é a Torá, é assim que se comporta, é isso que Deus fala, se essa pessoa é tão justa, é isso? Então eu não quero mais isso. Isso é a profanação do nome de Deus. Então aqui vem essa responsabilidade muito grande. Como eu falei, como eu comecei, Maimônides ele guarda esse 5º capítulo dos princípios da Torá para falar de algo que para ele é muito importante e básico, e a gente aprendeu que realmente é a grande mitzvah de santificar o nome de Deus, ou de, Deus me livre, de se afastar da profanação. É importante realmente para terminar, a gente entender que essa santificação do nome de Deus, se eu falei da pessoa que é importante, que todo mundo vê ela como uma pessoa muito justa, ela faz algo errado, por outro lado, quando ela não sai do caminho e ela vai seguindo a Torá em todas as situações, ela não se deixa vencer, não deixa o seu mau instinto vencer ela santifica o nome divino a cada ato que ela faz, na verdade, através da vida dela, que no final das contas é o que nós falamos, que é o exemplo que ela dá para outras pessoas. Então aqui a gente aprendeu essas duas grandes mitzvot completamente ligadas, da santificação do nome de Deus e da profanação do nome sagrado divino.